Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes e vamos dar início a mais um culto do Evangelho virtual. Hoje, estudando o capítulo 8 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Deixai que venham a mim as criancinhas, item 18. Mas antes de nós começarmos, se afaste de tudo aquilo que pode tirar sua atenção, sua concentração. Prepare o seu ambiente de estudo, seja um cantinho no seu quarto, seja a sua mesa na sala de estar. Se você gosta de um incenso, coloque. Se gosta de uma musiquinha suave, coloque. Enfim, prepara o ambiente. Dê uma pausa agora no áudio e faça a sua oração com as suas palavras, do seu jeito, desde que sejam orações que sejam verdadeiras para você, que elevem os seus sentimentos pela prece a Deus, ok? Muito bem, vamos agora ler o texto da noite de hoje, Deixai que venham a mim as criancinhas, item 18. Disse o Cristo, deixai que venham a mim as criancinhas. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade, que se exercem em torno dela e por ela. Queria que os homens a ele fossem com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o seu o coração das mulheres que são todas mães. Submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca a despertar. Foi o iniciador do Espiritismo, que a seu turno atrairá para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Está empenhada a ação viril. Já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente, que se lhe revela na sua universalidade. Meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados os erros, se tornarão verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das palavras e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte, e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. João Evangelista, Paris, 1863. Muito bem, olha que profunda e esclarecedora é essa mensagem ditada aos homens pelo espírito de João Evangelista, que muitos autores dizem ser ter sido, o mesmo Francisco de Assis que nós conhecemos, o mesmo espírito habitando corpos diferentes em épocas diferentes, mas marcando a história da humanidade como um todo. Bom, essa é uma passagem muito interessante dos evangelhos, quando Jesus diz aos apóstolos para não impedir que as crianças se aproximassem dele, pelo contrário, que deixasse que elas viessem até ele. E isso tem um ensino muito profundo, tanto de forma direta quanto indiretamente. Direta porque Jesus não excluía a presença das crianças, e indiretamente porque as tomou como exemplo, como referência. O que Jesus esperava e espera ainda hoje
é que todas as pessoas se aproximem dele com a mesma confiança daquelas criancinhas que naquele dia sentaram em seu colo. Que todos aqueles que estão fragilizados, que estão fracos, que estão doentes, que estão desanimados, que estão perdidos, confiando em seu poder supremo, confiando em sua bondade como representante de Deus na terra, busquem em seus ensinos o alimento espiritual que dará força para seguir adiante. Então, todos os ensinos, Jesus sempre fez questão de chamar para próximo de si aqueles que necessitavam. E através desses necessitados, ele aproveitava a ocasião para trazer os seus ensinos, trazer os seus exemplos. Então, aqui João Evangelista, que foi um dos apóstolos, está dizendo de forma muito clara e direta, que Jesus espera que os homens caminhem até ele com a mesma confiança das crianças que ali estavam. E que ele, Jesus, era a claridade matinal que toca a despertar. Os ensinos, o Evangelho, embora tenha nascido e tenha sido levado ao mundo em cunho religioso, ele toca todas as religiões, todas as filosofias, porque é um convite de Deus à maturidade da humanidade. Muita gente confunde aquela frase de Jesus, que é objeto inclusive de um outro ensino, quando ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Muita gente acha que para chegar ao Pai é preciso bajular a Jesus, louvar a sua figura. Não. O que ele está dizendo é: ninguém virá ao Pai se não fizer aquilo que faço. Portanto, seja o meu exemplo um guia para vós. A partir do momento que nós nos inspiramos na figura do Cristo, muito embora tenhamos confiança da distância espiritual que nos separa dele, nós então encontraremos um bom roteiro para caminhar com segurança pelas estradas tortuosas da vida. Depois o Espírito diz: já não se trata de crer instintivamente nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se lhe revela na sua universalidade. Ora, o tempo de crer porque o pai ensinou, porque o padre disse, porque o pastor falou, porque um amigo falou, já passou. Nós estamos numa época em que cada um de nós, tendo evolução intelectual para isso e tendo liberdade para isso, pode fazer um livre exame de todas as coisas e tirar as suas conclusões, não apenas por basear-se na autoridade daquele que fala, mas por força do seu próprio raciocínio, do seu intelecto, ter chegado à conclusão A ou conclusão B. Principalmente no que se refere ao ensino dos espíritos, que é o mesmo em toda parte, seja no centro espírita, seja no terreiro de Umbanda, seja na casa espiritualista. É basicamente o mesmo. Por fim, ele diz: meus bem-amados, são chegados os tempos em que explicados os erros se tornarão verdades. Essa é uma das principais características do Evangelho segundo o Espiritismo, que muita gente vai dizer o Evangelho Espírita, o Evangelho de Kardec, como se Kardec houvesse escrito um Evangelho. Não. O Evangelho é de Jesus, mas a interpretação que se faz dele é segundo os Espíritos. Então, muitas daquelas passagens nebulosas, estranhas, confusas, porque foram ditas em parábolas, se tornam compreensíveis a partir da interpretação e do olhar dos espíritos. Então, quando o Evangelho segundo o Espiritismo foi publicado, e é por isso que é um livro universalmente aceito em várias doutrinas diferentes, porque tem um conteúdo forte, espiritualmente verdadeiro, e que tem o mérito de pegar aqueles ensinos nebulosos e transformá-los em formas compreensíveis. Então, os mistérios vão caindo
e todas as pessoas terão capacidade para entendê-los e compreendê-los profundamente de forma clara, direta e precisa. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte, e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. A manifestação dos espíritos, que surge ali em meados de 1850 como um verdadeiro boom, inaugurou para a humanidade uma nova fase. Hoje, em terras brasileiras, ela é abundante. Em centros espíritas, terreiros de umbanda, casas espiritualistas. Hoje a comunicação com os espíritos não é mais um tabu, mas é um fato. Bastando aquele que não crê simplesmente dar-se o trabalho de ir até uma casa para ter uma experiência. Então os paradigmas foram modificados. Novos pontos de vista surgiram, mas o Evangelho ainda permanece e permanecerá como código de conduta a nos orientarmos. Nós, espíritos ainda infantis, imaturos, em vias de progresso e de aprendizado, partindo da terra para o céu. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.